Cooperação econômica digital. Sabe o que isso significa? DREX. A gente vai fazer um intercâmbio com simplesmente a China, que é um país que tem um score social, onde você, a depender do tweet que você der, a depender da postagem que você der, você perde a pontuação e, por consequência, pode receber menos Bolsa Família em forma de DREX, por exemplo. Você pode receber menos dinheiro assistencialismo do governo federal, ou pode até ser multado. E como você vai usar o DREX, que nada mais é do que o dinheiro vai ser o real, né? Mas vai estar aqui no seu celular, o governo vai saber onde é que você vai gastar, com que você pode gastar, em que raio de distância o georreferenciamento vai permitir que você gaste. Hoje vamos analisar uma situação preocupante envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro e as acusações que ele vem enfrentando. Esse tema é extremamente relevante para nós, conservadores e liberais, pois toca em questões fundamentais como liberdade de expressão, a própria soberania nacional e o papel das ditas instituições democráticas. Dá uma olhada no vídeo agora. Pra você entender, o deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está sendo alvo de uma série de acusações por parte dos membros do PT e possivelmente do judiciário. Ele é acusado de conspirar contra o Brasil e ameaçar a soberania nacional devido às suas frequentes viagens que tem feito aos Estados Unidos. Não sabia que viajar para outro país implicava em alguma ameaça contra a democracia. Essas acusações parecem fazer parte de uma estratégia coordenada para minar a atuação política do deputado. É importante notar que todas as viagens que Eduardo Bolsonaro fez são devidamente autorizadas pela Câmara de Deputados, sem ônus, inclusive, ao erário público. As acusações coincidem com a proximidade da escolha para a presidência da Comissão de Relações Exteriores, cargo, inclusive, que o deputado provavelmente ocupará. Mas essa turma andou o mundo inteiro pedindo a cabeça do Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de nazista, de fascista, de genocida e sei lá mais o quê. E agora estão partindo com tudo para cima do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Porque o deputado teria, né, conspirado contra o Brasil, contra a soberania brasileira, deputado. Então, vamos lá, que tipo de acusações o senhor está recebendo e qual deve ser o seu comportamento a partir de agora? Primeiro eu queria destacar que é muito estranho, ou melhor, não é nada estranho, que um dia após, ou 2 dias após, os deputados do PT começarem a dar discurso no plenário, parece até que formando uma narrativa, né? Deputado Paulão, Rogério Correia, Boulos, Gleisi, Lindbergh, começam a falar do perigo do Eduardo Bolsonaro, que está indo muito aos Estados Unidos, como se isso fosse algum crime, e eu já preliminarmente já falo, né, que todas as minhas saídas do Brasil, quando elas ocorrem, eu envio o convite que chegou para mim, eu envio para a Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara autoriza a minha saída sem ônus para casa. Ou seja, não tem verba de gabinete meu, não tem diário da Câmara dos Deputados, e isso talvez enfureça demais a Gleisi Hoffmann, que ela utilizou dinheiro público para ir, por exemplo, para Portugal, para denunciar o golpe, que eles falam que foi golpe impeachment da Dilma em 2016. A gente sabe que quando o PT vence, eles falam que é democracia, quando eles perdem, eles falam que é golpe, independentemente do que tenha ocorrido ali. Mas isso daí, deixando até um pouquinho de lado, porque não é o principal a ser tratado, eu acredito que aqui o que está em jogo é muito mais a presidência da Comissão de Relações Exteriores. E eu explico por quê. Quando o Lula assina algum acordo internacional, quando um presidente assina algum acordo internacional, para ele começar a valer para o Brasil, ele tem que seguir um trâmite, um rito. Esse rito é a aprovação dentro do Congresso, passa pela Câmara e passa pelo Senado. A primeira casa, né, o primeiro local dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que esse tratado internacional vai parar, é na mesa do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E ele tem aquilo que é chamado poder de agenda para montar a pauta. E vocês podem ter certeza, né, enquanto Deus quiser, e o PL já falou, o líder do meu partido, Deus Sócrates, já falou, que a primeira escolha do PL será a Comissão de Relações Exteriores, então não tem para onde correr, o PT pode fazer a pressão que quiser, que a presidência da Comissão de Relações Exteriores ficará com o PL, eu quero chamar aqui apenas um dos fatos pelos quais, né, alguns dos debates que a Credem vai tratar esse ano. Lembrando que ainda o presidente da Credem esse ano, ele ainda vai cumular a presidência da Comissão de Assuntos de Inteligência, chamada SECAI, que tem acesso a vários documentos confidenciais. Esse é outro ponto que a gente tem que levantar também, mais adiante se eu tiver oportunidade vou falar. Mas olha só o que vai passar na mesa do presidente da Credem.
os 37 acordos e memorandos, 37 acordos e alguns memorandos que o Lula assinou com a China em novembro de 2024. O presidente Bolsonaro tuitou na rede X dele, citando 6 desses 37 acordos, e olha só se isso aqui é ou não é matéria para soberania nacional, para um grande debate nacional. Primeiro, empréstimo de 5 bilhões de yuans, que é a moeda da China, equivale aí a pouco mais de 4 bilhões de reais, um empréstimo para o BNDES. E qual o problema disso daqui? É que o Trump já avisou que quem quiser acabar com o padrão dólar nas comercializações internacionais vai ter os produtos do seu país tarifados em 100% quando entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então a gente manda vários produtos para os Estados Unidos. Se nós tivermos essa taxa, o produto brasileiro ele não vai ser competitivo. A gente vai parar de mandar produto para os Estados Unidos. E aí o que vai acontecer no Brasil? Desemprego, né, problemas econômicos. Então, e o chanceler da Rússia, Lavrov, ele já falou que essa ideia de fazer uma moeda dos BRICS não foi dele, não foram dos russos, foi do Lula. O Lula é a principal pessoa no cenário internacional vocalizando pelo fim do padrão dólar. Olha o problema que ele está arranjando para o Brasil, né? Segundo, tecnologia nuclear, importantíssimo. Países não trocam essa tecnologia nuclear como matéria comercial. É sempre uma questão estratégica, cada um desenvolve o seu. Se você for ver o ProSub, que é o projeto de submarino nuclear do Brasil, por que está demorando tanto tempo? Porque nós temos que estudar e fazer a nossa própria tecnologia. Os países não dão de um país para outro essa tecnologia nuclear. Comunicação via satélite, a nossa internet. Mandar um abraço aqui, né, para todo mundo que fala tanto da Starlink, que está presente em mais de 90% das cidades da Amazônia, por exemplo, inclusive ajudando o nosso exército nas fronteiras, e teve autoridade do STF trabalhando e militando para que os tribunais regionais eleitorais não utilizassem a internet da Starlink. Aqui a gente vai utilizar a internet da China. Olha que maravilha. Será que isso daí não é matéria de debate para a gente falar com a sociedade? Quarto, acelerando aqui para ir para o final, cooperação econômica digital. Sabe o que isso significa? DREX. A gente vai fazer um intercâmbio com simplesmente a China, que é um país que tem um score social, onde você, a depender do tweet que você der, a depender da postagem que você der, você perde a pontuação e, por consequência, pode receber menos Bolsa Família em forma de DREX, por exemplo. Você pode receber menos dinheiro assistencialismo do governo federal, ou pode até ser multado. E como você vai usar o DREX, que nada mais é do que o dinheiro vai ser o real, né? Mas vai estar aqui no seu celular, o governo vai saber onde é que você vai gastar, com que você pode gastar, em que raio de distância o georreferenciamento vai permitir que você gaste. Então tem muito assunto para falar sobre isso. A deputada Júlia Zanata, inclusive, tem sido protagonista quando o assunto é DREX. Tem projetos de lei para contrapor o DREX. Número 5 dos 6, exploração mineral sustentável. Será que está aí a venda da maior reserva de urânio do Brasil, em Santa Quitéria, no Pará? Não sei. Agora, o urânio é utilizado para essa tecnologia nuclear. Vamos ter que debater isso daí também. E por último, um acordo, né? Passar para vocês, jornalistas, um acordo da SECOM com a China Media Group. E normalmente esses acordos eles são feitos através de intercâmbios de informação. Ou seja, vai ser propaganda chinesa na veia da propaganda governamental do Brasil. Esses assuntos passam pela mão do presidente da Comissão de Relações Exteriores. E eu acredito que a estratégia para retirar o meu passaporte é para constranger, para dizer que a maior autoridade legislativa do Brasil não tem passaporte e a maior autoridade legislativa comandando uma Comissão de Relações Exteriores. Então há uma tentativa em curso para tentar me tirar da presidência, porque eles sabem que eu vou debater esses assuntos. Eu não vou ser submisso e vendilhão para a China, quando na verdade isso aqui tudo merece um debate. Isso sim é soberania nacional, não vir para os Estados Unidos para falar sobre liberdade de expressão. A presidência dessa comissão ela é estratégica, pois tem o poder de agenda sobre acordos internacionais assinados pelo governo, desgoverno Lula. Ele passa, ao fazer parte desse cargo, ele passa a analisar acordos controversos, com a China inclusive, incluindo empréstimos, tecnologia nuclear, comunicação via satélite, que o Brasil acabou se sujeitando. O deputado levanta questões muito preocupantes sobre a possível implementação do DREX, essa moeda digital que tem potencial para levar um controle social no Brasil semelhante ao da China, acordos de mídia que poderiam resultar em propaganda chinesa dentro do Brasil, isso é um absurdo. E claro, existem possíveis consequências, possível sim, que vão tentar apreender o passaporte para constranger Eduardo Bolsonaro, impedi-lo aí dessa forma de assumir essa posição como presidente de comissões da Comissão de Relações Exteriores. Coisa, quando ele foi indagado sobre essas matérias da Folha de São Paulo, né, do jornalista Glenn Greenwald, que teve acesso
as conversas de WhatsApp do entorno do Moraes, ele apenas disse que não, estou seguindo a lei e pronto, acabou. É um absurdo, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo sabe que isso daí não é seguir a lei. Então isso daí só vai reforçando para que o Alexandre de Moraes sofra sanções da chamada Lei Magnitsky, e eu digo ainda, um dos principais aliados, uma das pessoas que melhor nos recebem dentro do Congresso americano é o deputado Chris Smith, que está lá desde os anos 80, tá? Antes de eu nascer, o Chris Smith já era deputado federal dos Estados Unidos, e ele foi o grande articulador, o grande líder na expansão da Lei Magnitsky em 2016. E quem toma as sanções da Lei Magnitsky, ele tem os seus bens congelados, perde o visto e não pode utilizar empresas americanas. As empresas americanas recebem uma ordem. Ele entra numa espécie de lista negra, né, DNS, onde as empresas americanas recebem uma ordem que não podem contratar e nem se relacionar com essa pessoa. Eu vou falando isso por quê? Porque se você quiser comprar uma blusinha da Shein, essa operação internacional envolvendo seu cartão de crédito Visa ou Mastercard, para liquidar, para executar essa transação, isso vai em algum momento passar pelos supercomputadores da Visa ou da Mastercard que estão nos Estados Unidos. Ou seja, nem comprar uma blusinha da Shein o Alexandre de Moraes vai conseguir. E todas as pessoas que se relacionam com ele, que contratam com ele, ou de alguma maneira são próximas dele, acabam ficando sujeitas a exatas mesmas sanções. É por isso que ele disse que não está tão preocupado para a imprensa, né, de perder o visto americano, que ele gosta até mais da Europa, mas pode ter certeza, ali ele estava acusando golpe. Ele está muito preocupado, talvez até careca de preocupado com relação a essa lei Magnitsky e as sanções ao FEC. O presidente dos Estados Unidos ele tem o poder para dar o passaporte americano para qualquer pessoa, né, isso daí em virtude de facilitar as burocracias de entrada no país. Eu não pedi isso a ninguém do governo, né, nunca passou pela minha cabeça. Então a resposta aí para ela é negativa. E também não tô pensando nisso nesse momento, não. Eu acho, de fato, que a maior probabilidade é que realmente o meu passaporte seja apreendido e esteja ocorrendo aí um jogo combinado, onde os deputados do PT fazem a narrativa, o Alexandre de Moraes puxa para ele, dizendo que trata-se de mais um caso do 8 de janeiro, manda para a Procuradoria-Geral da República, depois manda um recado ou fala diretamente com o Paulo Gonet e diz, olha, aceita aí, só para não ficar tão feio, parecendo que sou só eu perseguindo o Eduardo, e aí a Procuradoria-Geral da República fala que sim, eles tomam o passaporte e depois fazem a pressão para me tirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, nesse jogo ensaiado, eu acho que ninguém ficaria surpreso se o Alexandre de Moraes tomasse o meu passaporte, né? E isso daí, com certeza, serviria também para eles me monitorarem, para se lá na frente for decretada uma prisão preventiva ou alguma medida mais radical contra mim, deles terem sucesso nessa investida também. Então a gente está lutando contra uma ditadura. Eu acho que isso daí está bem claro para todo mundo. A gente está percorrendo o Vale da Morte. Se a gente vai vencer ou não, eu não sei. Mas eu só sei que eu quero estar do lado certo da força. Pessoal, dá uma olhada nesse material que expõe a comparação entre um regime totalitário comunista e que defende o afastamento total com o mundo capitalista, com os que eles chamam, né, de os Yankees, o imperialismo norte-americano, e como isso é comparado com o Alexandre de Moraes. Dá uma olhada, confere, no final a gente já volta. ¡No al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra! A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados. As Big Techs são grupos econômicos que querem dominar a economia e
a política mundial, ignorando fronteras, ignorando a soberania nacional. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cosas. É crucial que estejamos atentos e unidos contra tentativas de cerceamento de liberdades e ameaças à nossa soberania nacional. Convidamos vocês, espectadores, a refletirem sobre essas questões. Eu gostaria muito de ouvi-los nos comentários para a gente começar uma conversa aqui sobre esse tema. Não esqueça de compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp para alertar mais pessoas sobre o momento que nós estamos vivendo, para que todos estejamos vigilantes em defesa da democracia e das liberdades individuais. Eu te vejo no próximo vídeo.